Bem-vindos ao Marca d'Água, o podcast onde cada episódio deixa a sua marca. A minha convidada de hoje é uma das realizadoras mais conhecidas do audiovisual português e reconhecida internacionalmente. Patrícia Sequeira já deixou a sua marca na televisão, em novelas e séries, mas também no cinema. Vamos saber um pouco mais sobre esta mulher com talento e paixão por contar histórias fortes, autênticas e humanas. Olá, Patrícia. Olá, Teresa. É muito bom ter-te aqui. Ter uma realizadora mulher, tenho assim um grande orgulho, assim especial, por ter aqui uma realizadora já com um caminho tão grande e tão recheado já de sucessos. Tu começaste aqui nesta área porque vias muitos filmes em miúda, porque eras muito observadora. O que é que te levou a seguir esta paixão pelo cinema e pela televisão como realizadora? Eu não sei explicar, mas dizem que eu era muito observadora e até bastante calada e, portanto, eu acredito que lá dentro devia estar a fabricar já os meus filmes, mas vim aqui parar um bocadinho, sei lá, por uma paixão qualquer que eu acho que também não se explica, não é? Achava muito interessante as histórias, contar histórias, tanto lidas como no cinema, e, sei lá, essa curiosidade, essa vontade de conhecer levou-me a entrar neste meio. E pronto, há um percurso, há um caminho, não é? E como a começar do teu caminho, entraste também na televisão e nas novelas. Isso foi a melhor escola que podias ter tido? Eu entrei como anotadora. A anotadora é alguém que está muito perto do realizador e que tem uma visão do todo. E tem também depois quer a preparação, quer a pós-produção. Portanto, foi de alguma maneira um sítio-chave para eu estar e conhecer todo o processo. E depois lá está, cruzando-nos com as pessoas certas, temos pessoas que acreditam em nós próprios temos que acreditar em nós e o caminho aconteceu. E tinhas alguma referência assim, eu digo portuguesa ou mesmo uma referência internacional, alguém que te inspirasse mesmo? Quer dizer, eu era muito fã do Hitchcock, Kubrick, pronto, mas daí a estar nas novelas não tinha muita ligação. Mas, porém, as novelas, apesar de tudo, a telenovela é muito interessante no sentido de nos dar horas de voo, e um sentido prático de resolver. Quando se começa a realizar e temos um plano de trabalho com 20 e tal cenas, 30 cenas, e temos que cumprir, temos que investir mais numas, temos que fazer essa gestão, temos que lidar com atores, temos que ser ágeis, o que às vezes é um bocadinho, pode ser mau permanecer muito tempo nesse lugar, mas passar por lá eu acho fundamental. E um projeto, uma novela, um projeto de novela é uma coisa que, pelo menos eu lembro-me que muitas vezes não se sabe o que é que vai acontecer, ou seja, uma série que é pensada, uma novela que é pensada para ter 180 ou 120 episódios, pode chegar a ter 240, ou não sei se isso te aconteceu no percurso, e isso é um desgaste também, mas como é que se dá a volta, e como é que, isso também tem a ver com a autoria e com quem escreve, mas como é que é o trabalho, porque isso também tem um impacto na equipa toda, não é? Como é que é esta fábrica diária de novelas, não é? Que impacto é que tem em todos vocês? E para quem ama a profissão e gosta de trabalhar. Pronto, eu só fazendo aqui uma ressalva, eu falar de novela já não posso dizer como é que é, porque eu já tenho uma distância já de quase 10 anos em que não toco esse instrumento. Porém, essa era a parte do desafio mais interessante, que eu acho mesmo é interessante quando começas um caminho e não sabes exatamente para onde é que vais. E isso eu acho que era super estimulante. A minha idade também era outra, muito mais interessante. Sim. Ainda, não é? Portanto, muito mais interessante não é a idade, muito mais interessante o imprevisto, a ideia de repente, ok, agora vamos todos fazer os morangos no Coliseu, agora de repente esta personagem vai ter que sair, o que é que nós vamos ter? Isso era muito estimulante e o grupo sempre tive grupos muito interessantes nesse aspecto.
e é um trabalho de equipa. Se calhar nesse aspecto até a novela é um trabalho de equipa ainda mais exigente. Isso eu achava super estimulante. Mas, Patrícia, tu ainda nas novelas e na SIC realizaste Laços de Sangue, foi assim um marco. Como é que é ser reconhecida, ir a Nova Iorque, receber um Emmy internacional com uma novela portuguesa? Foi incrível, quer dizer, ainda por cima no ano anterior tinha ganho a TVI, creio Com eu. Ouro Verde. E, portanto, nós estávamos completamente a achar que, pronto, por melhor que fosse a novela, era muito difícil. Mas foi incrível e foi um momento também que eu também já estava a fazer novelas há algum tempo e também acho que foi a cereja no bolo para depois começarmos Tínhamos feito novelas incríveis também, mas essa tinha a força também da TV Globo, foi uma coprodução. O que também é importante, neste caso, não é só às vezes o que fazemos, ou o produto, o conteúdo em si, é também a forma como ele depois consegue viajar. E este intercâmbio, uma vez que nos trabalhos que realizaste para a SIC, tendo a SIC este acordo com a Globo, havia também, chegavas a ir ao Brasil, ou havia intercâmbio de profissionais, de técnicos? Sabemos que há de atores. Mas... Na verdade, nós recebemos mais cá alguns elementos da Globo em áreas-chave. Eu já tinha trabalhado no Brasil, tinha feito uma coprodução e tinha mesmo trabalhado lá, portanto eu não tive essa necessidade, mas poderia ter ido. O que acontece é que foi um intercâmbio muito interessante, sobretudo para ver, e também para eles sentirem que os desafios que nós enfrentamos muitas vezes não têm a ver com o talento, não têm a ver com a qualidade do nosso trabalho, têm a ver com aquela coisa inacreditavelmente chata que é não termos dinheiro. Mas naturalmente conseguimos fazer com pouco coisas surpreendentes. Tu achas que nesta altura, e eu acompanhando e vendo as produções tanto realizadas pela Globo, continuas a sentir essa diferença muito grande de qualidade de produção entre os dois países? Ou... Teresa, eu não tenho visto novelas. Será um bocado difícil responder. Pois, mas eu digo-te que eu não estou a achar, apesar de também não ver muito, mas tenho esse cuidado de vez em quando, porque gosto também de perceber como é que estamos e sinto que mesmo temos um cuidado na realização agora, que acho que antigamente não tínhamos, porque não era possível ter. Agora também temos novas tecnologias. Temos mais experiência. Eles começaram há muitos anos atrás. Exato. E nós, apesar de tudo, isto é uma indústria relativamente recente. Não parece que seja assim tão recente neste momento, mas claro que têm mais experiência, fizeram mais, têm uma máquina maior. Agora temos imenso talento em Portugal, isso não há dúvida. E entretanto, começamos a ver-te também em projetos, em séries, não é? Que estão de uma forma também ligadas à televisão, mas no fundo é tudo conteúdo de televisão, mas que depois pode ser distribuído por outras plataformas. Séries como o Clube, como a Terapia. Como é que foi isso? Isso foi levares um bocadinho o cinema para um formato que é também televisão? Como é que encaraste isso? Na altura, quando eu saio da NBP, agora plural, nós iniciámos a ESP Televisão também com o desejo de fazer séries. E eu era muito... Na altura, com o António Parente, eu dizia, temos que fazer séries, só isso é que faz sentido. Paralelamente com as novelas, temos que começar a fazer este tipo de formato. E fomos fazendo alguns, efetivamente, menos do que eu gostaria, mas fomos fazendo. Mas o mercado, na altura, não pedia tantas séries. Mas, felizmente, ainda fizemos algumas. Fiz a Liberdade 21, na altura fiz a Cidade Despida, fizemos Velhos Amigos, fizemos várias séries. O Depois do Adeus, uma série que eu gostei imenso de fazer. A Terapia era uma adaptação e foi incrível fazer. Mas lá está, fazíamos um episódio por dia com tudo ao milímetro. Cada episódio era com um ator que ia ao psicólogo. Exatamente, é um projeto, lá está, vem de uma base muito bem escrita
e depois é só não estragar. Exatamente. E os atores eram maravilhosos. E já lá vamos ao não estragar, porque isso tem um pouco também a ver com aquilo que nós, uma das razões que trouxemos também aqui, e que tem a ver com a relação da equipa e do todo. Mas daqui para o cinema, pronto, um realizador tem sempre um projeto que é mais seu, não é um projeto de encomenda, porque isto trabalhar por encomenda também, não é? Muitas vezes é difícil, ou nós encaixamos completamente no projeto, ou então temos sempre aquele desejo de fazer que isto é meu, sou eu que estou a fazer, fui eu que pensei, alguém escreveu porque eu pedi, mas isto é meu. E aconteceu-te isso com o Jogo de Damas? Sim, sim, mas eu por acaso tenho essa capacidade de trabalhar para um projeto que não sendo meu e encará-lo como tomo muito as coisas como minhas também. E na altura fizemos novelas, Laços de Sangue ou outras várias, e eu tentava sempre ser o mais cinematográfica possível, e nota-se bastante quando vamos para fora, no O Amor Maior, em todas as cenas de São Tomé, há um cuidado cinematográfico, ou seja, mesmo quando fosse uma pequena unidade a sair, íamos com uma equipa que parecia mesmo cinema, portanto já estávamos a pôr muito cinema em todos os projetos. Agora, respondendo à tua pergunta, eu apaixono-me pelos projetos de tal maneira que às vezes acho que são meus, e de alguma maneira são sempre, mas o Jogo de Damas nasce com aquela coisa que é a premissa mais incrível, que é tu dizeres vou fazer isto porque me apetece. E vou fazer com as pessoas que quero. E vou contar a história que é já a construção do guião já vai ser novo. Todo o processo para mim já fazia parte de uma coisa muito interessante e de uma viagem boa. Portanto, nasce de alguma coisa que eu quero fazer e depois vou construí-lo em conjunto. E esse coletivo interessa-me muito. É mesmo um jogo. É um jogo. Começa, aliás, com uma mensagem que eu mandei às atrizes: quero jogar comigo. Agora não me lembro, mas eu mandei assim um vídeo, é super enigmático, e isso foi interessante, porque nem todas perceberam. Mas o que eu queria dizer... tens uma Rita Blanco e irá responder sim, sim. Tenho uma Rita Blanco, tenho uma Ana Padrão, tenho uma Maria João Luís, Ana Nave, Fátima Belo. Portanto, não são atrizes... Sim. Não são mas atrizes são também pessoas com quem desenvolveste uma relação, não é? Sim, sobretudo uma admiração, uma relação e uma admiração. E o que é facto é que, à partida, quando tu pões as coisas neste ponto, que é tu perguntas se querem fazer uma coisa contigo e não dizes o que é, não é? Como convidas para uma coisa que não sabes o que é, mas... Sim, vais às cegas, não é? Vem às cegas. Se vieres às cegas, isto já vai correr bem. E elas disseram todas que sim, não tive que substituir ninguém. Mas quando tu disseste, eu vou fazer isto porque quero, porque sim, como é que se faz isso? Porque sim, quando é preciso pagar uma equipa, atores, sei lá, cenários, montagens, e como é que se faz isso? Primeiro tens de pôr um dinheiro de parte, não é? Se calhar não podes ir de férias, se calhar não podes comprar não sei o quê. Tens que ter uma reserva para fazer isso, tens de ter apoio. Pois, eu estava-me a referir mais ao apoio, não às tuas poupanças, não é? Mas tem a ver com as minhas poupanças. Na verdade, foram elas que pagaram juntamente com o apoio que eu tinha da ESP, porque eu tinha um incentivo para fazer este tipo de projetos meus. Uma coisa única de quem acredita muito em alguém, e isso eu também tenho muito a agradecer, mas claro que um filme é muito caro, não chega, não é? Depois tens que ter, a casa de material já é alguém que te faz um preço muito especial porque admira o teu trabalho e porque está a apoiar e porque gosta da iniciativa. E depois felizmente tive sempre pessoas que acreditaram que aquilo ia funcionar, mas claramente não se pode, é feito com investimento pessoal. Pois, e isso e consegues, mas fazes isso sempre com o objetivo de não, ter um retorno. Teresa, fiz essa vez, chegou perfeitamente. Depois há coisas que acontecem que são aquilo que se chamam imprevistos, ou seja, não é suposto ser um investimento pessoal, mas por alguma razão, tenho o caso das Doce, levei com a pandemia e portanto aí tive que vender a minha casa, felizmente tinha outra. Mas isso não pode ser.
Mas isso é o resultado. aí não pode ser, certo? Aí é o resultado de quando tu pões a paixão à frente de tudo, e à partida estás com... a pandemia também foi uma coisa muito imprevista, não é? Sim, Portanto, qual era a probabilidade do filme que teria tudo para ser o filme mais visto, um dos filmes mais vistos, e não, atenção que foi à mesma, porque em Portugal vai-se tão pouco ao cinema, a bilheteira é tão... O Bem Bom foi um dos filmes mais vistos ainda assim. Só que para aquilo que nós estimávamos que teria pelo menos 300 mil, não é? Ficámos com 100 mil. Mas tudo bem, faz parte. Não, faz parte, mas isso é de facto, muitas vezes as pessoas desconhecem os sacrifícios e de facto os desafios que os profissionais desta área... Mas isso tem a ver com a tua vontade de arriscar, não é? Exato. Aquilo que tu eu muitas vezes faz parte dar um passo que pode acontecer cair, Exato. mas não deixes de dar o passo. Mas isso é a natureza de cada um e às vezes a loucura. Claro que a idade vai-te dando o quê? Se calhar vai-te dando mais cuidado nos passos que dás. Mas não me arrependo em absolutamente nada porque me trouxeram outras coisas que são extraordinárias e que se calhar no fundo compensa, não é? Portanto... Que é contar, pronto, é teres contado mais uma história da forma como tu querias. Sim, não é? Teres chegado... e trabalhando aqui na área, vamos lá, um artista, que é uma profissão de risco, não é? E o ator tem uma profissão precária e um realizador pode ter trabalho ou não ter. Portanto, já vamos bater uma porta e entrar numa sala de risco. Portanto, agora vamos preparados, não é? Pode correr bem, às vezes pode correr mal, às vezes achas que estás seguríssima com tudo e se calhar aquilo que tu achavas que ia ser o maior sucesso não é, e aquilo que tu não dava a dar... Eu fiz uma série que eu acho incrível, adorei fazer, chama-se Prisão Domiciliária, passou completamente ao lado. Mas foi uma série que passou na RTP? Não, passou ao lado. Passou ao lado. Passou mesmo ao lado da RTP. Não, é na Opto, e tem a ver com uma subscrição, e talvez por isso, mas tem a ver, é uma sátira política. E eu acho super interessante. E é uma ideia minha, depois desenvolvida por o João Miguel Tavares e a sua equipa. Mas na prática eu achei incrível, adorei fazer. Foi assim, se tu tiveres, e para além deste Bem Bom e dessa série que tu estás a falar que ficou na Opto, também realizaste a SNU, que foi... A SNU é a encomenda. É a encomenda. Lá está, mas eu tomei-a como minha, abracei-a totalmente. Mas está muito bem conseguida. Acho que houve um trabalho, eu acho, conjunto até de casting e de tudo isso, de direção, de tudo, muito bom. Mas pronto, tanto Bem Bom como a SNU são histórias que... De memória, não é? Da nossa vida que evocou a memória. Tu tens já alguma preferência por recuperares estes factos e contá-los nos dias de hoje? Eu tenho uma tendência em recuperar esses factos quando eles vão à minha causa, não é? Se tu reparares, tens aí a SNU, uma figura estrangeira, num Portugal que ainda muito em desenvolvimento, mas tens sobretudo figuras mulheres, não é? Ajudou-se também no sentido da condição feminina, é o que me interessa explorar. Eu fiz o Mulheres às Armas na TVI, que também vamos focar nos anos antes do 25 de Abril, com as mulheres operárias fabris. Eu vou sempre um bocado... Esses temas são os que me pegam. É muito difícil quando recebo um convite, às vezes, e recusar, porque interessam muito esses temas. Não? E puxando também nesse tema, tu és das primeiras, também não há tantas mulheres realizadoras em Portugal, e com... vá lá, um palmarés com uma experiência como a tua, sentiste alguma dificuldade, alguns obstáculos, alguns olhares de lado? Como é que é ser uma mulher realizadora, como se isto fosse uma coisa, não é, completamente diferente de ser um homem realizador, mas é um facto, não há muitas mulheres realizadoras.
Como é que é? Sentes que houve ou haverá alguma discriminação? Isso sem dúvida, não, sem dúvida, não. Mesmo que eu à época, a paixão às vezes chega, não é? Portanto, estamos completamente apaixonados pelo que estamos a fazer e se calhar não vemos algumas coisas e ainda bem. Mas, de facto, quer dizer, a minha posição é uma posição de liderança e a liderança na mulher incomoda a forma como nós falamos quando somos assertivas e incomoda muitas vezes quando contrariamos uma ideia, incomoda mais. E é preciso provar mais, trabalhar mais? Ou... Eu provavelmente também tive sempre a sorte de ter posições em que, assim como fiz um filme porque me apeteceu, também se a coisa me incomodasse muito, eu sempre tive uma liberdade, de alguma maneira, se me incomodasse muito eu saía, não é? Mas isso acho que, felizmente, porque tenho uma estrutura, mesmo familiar, que me deu algumas ferramentas para lidar com, mas existe sempre uma tendência de pôr, ou de dizer que alguém é autoritária, quando só simplesmente estás a liderar. Ou é arrogante porque simplesmente tem uma ideia própria. Pronto, e eu, infelizmente, depois o que é que acontece sendo mulher, o que às vezes não nos ouvem tão bem e se calhar temos que dizer mais vezes e da forma às vezes pode não ser a mais correta, mas quer dizer, quem me dera não ter que dar murro na mesa, não é? E quando é preciso dar murro na mesa, isso é porque tens também uma equipa e eu muitas vezes penso, começo a pensar, porque também, de alguma forma, também já vivi um bocadinho isso, esta dança e tem que ser uma magia da relação entre o autor, o produtor, o realizador. Portanto, isto são pessoas que são muito diferentes, não é? O autor e o realizador até podem ter, mas normalmente até não têm a mesma visão da coisa, porque o autor até muitas vezes escreve uma coisa e pensa numa coisa e o realizador vê de outra maneira, não é? E pronto, são estas relações que muitas vezes, que também muitas vezes podem ser egos, mas são visões das coisas e o produtor está ali no meio, que é o tipo que, não sei, normalmente que manda, não é? E que é a ponte com o cliente, é o tipo que quer que a coisa funcione também, que diz que vocês estão a gastar muito dinheiro. Como é que é isto para um realizador que quer fazer uma coisa bonita, que quer os seus atores motivados, quer aquele cenário lindo e não sei o quê, como é que é lidar com isto quando há muitas vezes imposições financeiras? Pronto, isso não há um manual para isso, mas eu por acaso tive uma solução que não foi má, mas lá está, mais uma loucura. A Santa Rita Filmes é a minha produtora, viabiliza muitas vezes ideias dos outros, mas também as minhas ideias, das quais eu sou autora, e depois sou realizadora. Portanto, aqui tenho os conflitos comigo própria, que é, exatamente, não tens dinheiro para isto, diz a produtora. E eu, como realizadora, disse, mas eu tenho que ter. Isso ainda é pior, não? É muito pior. Estás sempre com elas. Muito pior, porque depois tens um polícia travão que às vezes pode não ser bom para a criatividade, ou tens uma criatividade louca que depois vai dar cabo do teu orçamento e faz com que tu tenhas que vender algumas coisas que te faziam falta. Mas no caso eu tenho tido mesmo muita sorte, porque os escritores com quem trabalho, nós confiamos muito e respeitamos muito e admiramos o trabalho uns dos outros e portanto acaba por ser bastante pacífico. E em termos de produção, como te digo, aí às vezes a minha irmã neste momento é produtora executiva das minhas coisas e eu, portanto, às vezes acaba por ser há um respeito também por aquilo que é realmente isto é caro, mas vai fazer a diferença, ok. Olha, mas então tens que poupar mais aqui. Portanto, é uma gestão Sim, para viabilizar. mas ajuda a terem um pouco a mesma visão. Ajuda, e quando tu tens uma excelente ideia e Sim. depois ela não vai ser viabilizada porque não há como, não há dinheiro para isso, também não é incrível uma excelente ideia na gaveta. Pois. E nesse sentido, e uma vez que começámos a ouvir falar de streaming já há uns anos, mas tornou-se uma realidade cá, começámos a perceber que se pode distribuir por diversas plataformas. Tu achas que essa é a solução para poder
poder produzir e realizar com alguma qualidade e não ter que estar tão aflito e poder, pronto, fazer uma coisa bonita e ser vista, não é? Pois, exato. Acho que sim, sem dúvida, porque temos que ser razoáveis num mercado como o nosso, com tão poucas pessoas, não é? Somos 10 milhões e de repente, porque é que eu haveria de ter 1,5 milhão por episódio neste mercado? Não? Só se este projeto que eu estou a fazer for capaz de viajar. E aí também vai ser mais fácil vai ser mais visto, vai ser mais vendido, o retorno vai ser maior, portanto, acho que sim, o caminho acaba por ser esse. Não? Entretanto, e com todas estas inovações tecnológicas que estão a surgir e todos os dias nós sabemos que há uma novidade, qual é a relação de um realizador com a inteligência artificial? Ou seja, de que forma é que pode ajudar e de que forma é que é, de facto, um bocadinho, não é ameaça, mas uma intrusão à criatividade? Bom, eu no meu caso tenho uma ótima relação, porque enquanto for usada como uma ferramenta que me ajuda a viabilizar ideias que anteriormente seria... Aliás, isso talvez nos deixe em algum patamar de igualdade em relação a quem tem muito ou pouco dinheiro, não é? Porque nós, as histórias portuguesas, ao nível nacional era sempre bom, e se pensarmos no meu filme O Jogo de Damas, é todo passado. Eu também, quando arrisco, calma, também não arrisco com... Uma herdade? É todo passado numa casa, numa herdade, e portanto é relativamente fácil de filmar em menos tempo, pronto. E as nossas histórias acabam por ser muito baseadas, as histórias nacionais, por via do orçamento reduzido, muitas vezes baseada na palavra, a palavra é mais barata, e no diálogo e menos na ação. E também em espaços muito confinados para que possam ser rentabilizados. E, portanto, há histórias, Deus da Carnificina é uma das minhas obras preferidas e, no entanto, passa-se ali no apartamento. Não acho que tenhamos que ter sempre mega histórias cheias de ação, mas o que a inteligência artificial traz e estas novas ferramentas é a possibilidade de nós podermos também criar com mais liberdade e não estar sempre a cortar naquilo que são, isto não pode porque é caro, esta cena vai sair caríssima, isto não há dinheiro para isto. Não há, agora não é barato, esta ideia de inteligência artificial, agora fica tudo barato, não, porque exige existe investimento, mas abre possibilidades que anteriormente não existiam e há ferramentas que facilitam e agilizam e, portanto, acho que não... Quer dizer, como tudo que é criado, sim, pode ser usado por uma maneira ou de outra. E vai ser. Com certeza vai ter com certeza vai ser, vai ter coisas péssimas e coisas ótimas. E entretanto, com isto e também pensando com as vantagens que agora temos e que podem facilitar a concretização de alguns sonhos, o facto de haver mais facilidade com as novas tecnologias, tu tens assim algum projeto, alguma história que tu ainda não tenhas contado assim como deve ser? Eu sei que tens uma história pessoal que merecia um filme, ou pelo menos uma boa cena num filme, ou então uma curta, que é a forma como tu nasceste. Mas eu já fiz, por acaso. Eu já fiz. São filmes que fiz, é quase home vídeos, não é? Mas tu nasceste no elevador. Eu nasci no elevador. E é tão... aí já há cinema, não é? Portanto, nasces num sítio que já é fácil de filmar, porque não te obriga a muita coisa, não é? É um espaço muito pequeno e eu sou muito fascinada com a ideia de elevador. Porquê? Porque obriga pessoas a conviver durante um período de tempo e num espaço curto e, portanto, pode criar situações interessantes. Eu escrevi na altura 5 filmes curtos, dos quais apenas filmei 2. O primeiro com o João Berri com a Custódia Galego, com o Carlos Vieira e com a Ângela Vieira, e eu achei sempre interessante. Agora olho para esse filme e acho, meu Deus, pronto, já lá vai muito tempo, faria de outra maneira. Mas eu gosto muito desse universo pequeno, fechado, em que quem brilha mais são os personagens.
Se a minha vida dava um filme, o meu nascimento daria, mas a minha vida não é assim tão interessante. Na prática, Depende, esse momento dá uma poderá curta... haver aí também toda a equipa é importante, a direção de atores, portanto pode-se tornar Eu demasiado... creio que um realizador também tem que lidar com os atores, tem que fazer essa Exato. parte, não é? Muitas vezes eu uso o coaching de atores para fazerem a preparação, porque é um exercício mais livre, em que os atores experimentam tudo, mas depois eu acho que no platô, acho que é o realizador que deve fazer esse trabalho. Olha, e que recado ou conselho tu darias a uma mini Patrícia Sequeira que estava agora a começar com... Eu diria para ler muito, para ver muitos filmes, para que depois não haja aquelas situações que eu às vezes tenho, que é alguém que está a dizer, teve uma ideia incrível, mas depois nós já vimos. Porque a vida não começa no dia em que tu nasces, não é? E já foi muita coisa feita. Portanto, ver muito, ler muito e fazer. Acho que é muito importante as pessoas sentirem a dificuldade e o prazer da execução. E hoje experimentar, portanto, a mini Patrícia Sequeira de há muitos anos atrás não tinha um telemóvel, portanto não poderia ser realizadora. Hoje qualquer um pode fazer, pode experimentar a um custo muito reduzido e com uma possibilidade de pôr logo ali no YouTube ou por aí fora. Acho que hoje há tanta ferramenta disponível que, existindo vontade de contar histórias, é fazer. Fazer, nem que depois seja para um dia mais tarde, eu como há pouco disse, o meu filme, o meu primeiro, mas fiz e com tudo o que eu era na altura, não é? E para fecharmos esta conversa, que marca d'água gostarias tu de deixar no audiovisual português? Nunca pensei nisso. Eu acho que sempre procurei... Eu sempre procurei que as minhas personagens femininas trouxessem, ou seja, que a ficção fosse de alguma maneira uma ferramenta para refletirmos, para repensarmos, para pensar, é uma ferramenta para ajudar a perceber o presente e a construir o futuro. Gostava mesmo que a minha marca fosse... esta não andou a fazer histórias que não interessam para nada. Fez algumas, mas também fez algumas histórias que são capazes de nos deixar a pensar. Conquista de direitos é muito importante. Esta última série que eu fiz para a TVI, a conquista de direitos é muito importante. Pensarmos na luta daquelas mulheres para hoje darmos valor àquilo que muitos jovens já nasceram com estes direitos, não sabem o que é que foi. Eu acho que essa parte eu gostava. E fica seguramente. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. E continuas a contar histórias que valham de facto a pena, como tem sido até agora. Obrigada. Muito obrigada. O Marca d'Água é um podcast quinzenal criado pela GEDIP, um espaço de reflexão, partilha e valorização do que é único, original e autoral, porque cada criação deixa a sua marca. Até ao próximo episódio.